que nesses sertões, nessas cidades por aí afora, a pobreza é tão grande, esses pastores passam apuros com suas mulheres, suas esposas. E a esposa de determinado pastor estava tão triste, envergonhada, sem saber, irmãos. Pastor da igreja. Quando a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, muitas pessoas não querem acreditar. Você vê aí o bicho pegando na igreja Unescal, né? O banco lá de pedir mais cedo, né? O banco lá de pedir mais cedo, né? A Polícia Federal em cima bloqueou até mais de 600 milhões dele. Você viu, né? Aí você veja como é que é as coisas. Esses camaradas aí, muitos aí já perceberam como é fácil atrair o povo e enganar o povo. Só é botar uma Bíblia debaixo do braço, falar 2 alabrachúria, acabou-se. O cara é crente e é ungido por Deus. Eu vou deixar um vídeo aqui para você do irmão Josué Augusto, que ele vai falar aqui sobre o que está acontecendo aqui na igreja Assembleia de Deus aí, a pirâmide, né, financeira que fizeram lá. Muitas pessoas lesadas, teve gente que perdeu 6 milhões de reais, outro perdeu 20, outro 10, outro 5, outro... Tá aí a bronca aí. Sabe o que eu acho interessante? Que essa turma aí é conhecida como a igreja mais santa que existe aqui em Pernambuco. Que muitos irmãos de lá não falam nem com outros irmãos das outras denominações. Isso Deus não revela a ele. Isso Deus não revela ao pastor presidente, a turma. Deus não revela isso aí. Ou não é verdade? Aí você vê o escândalo, é tudo envolvendo o quê? Dinheiro. Por quê? Presta atenção. O povo de Deus, o falso profeta olha para o povo de Deus como se fosse o quê? Vou colocar aqui um peixe dentro da água. O peixe dentro da água. O peixe está ali dentro da água. Eu quero pegar aquele peixe. Estou com fome e eu quero pegar aquele peixe. Estou liso, eu quero pegar aquele peixe. O que é que eu vou fazer? Peraí, tem um anzol aqui. Tem um golgo ali, rapaz. Vou cavar ali, pego um golgo, que lá no interior, pegava um golguinho, botava um anzol aí. Quando o peixe olha de longe aquilo ali, qual é a minha intenção? Fisgar aquele peixe ali e devorar ele. Devorar ele. E se eu pegar muito, vender e ganhar dinheiro. Aí, meu irmão, eu me coloco como o salvador da pátria. O peixe está com fome. Eu sou escolhido por Deus para te alimentar. Deus me ungiu. Quem foi que... Como assim Deus te ungiu? Quem garante que foi Deus que te ungiu? Quem é que garante? Como é que tu prova que foi Deus que te escolheu, foi Deus que te ungiu? Como é que tu prova isso? Se você dissesse, Jesus, prove que você é ungido de Deus. Olha os frutos de Jesus. Olha os milagres que Jesus fez. Pedro, Paulo, João. Veja só a diferença. É fácil demais a pessoa chegar aqui, Deus me ungiu. Deus me diz. E as pessoas caem nessa. Aí eu tô vendo ali as pessoas, espera aí que eu vou colocar o vídeo do irmão Josué, você vai entender onde eu quero chegar. Aí eu tô vendo lá, eu pego ali e coloco a isca. Quando o peixe tá lá embaixo, aquela tulha de peixe, olha assim, rapaz, comida, caiu do céu alimento, é o maná de Cristo, é o maná. Quando vai lá pegar, que nem muitos falsos profetas faz, eu quero um manazinho para você. Tô aqui para se alimentar com a palavra. É a palavra. Aí o povo cai. Aí quando menos espera, o peixe vai lá. Quando o peixe pegou lá, visgou. É o falso profeta. Visgou. Acabou-se, meu irmão. Uma ovelha na mão do lobo, para ela escapar, é bronca. Para ela escapar é a bronca. Como a ovelha, vou colocar aqui, como uma ovelha se livra de um lobo, se afastando dele. Eu estou aqui, o lobo está lá embaixo. O que é que a ovelha vai fazer? Eu vou embora por aqui. Quanto mais distância, é melhor. Quanto mais distante você tiver de um falso profeta, mais difícil é de você ser enganado. Ser enganada. Guardou isso daí? Quanto mais distante você tiver, melhor. E outra coisa, preste atenção. Os falsos profetas, que nem aquele peixe ali,
muitas vezes pega a pessoa pela barriga. Uma cesta básica. Sabe o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. O falso profeta vai te dar uma cesta básica, vai te fisgar ali. Amanhã ele vai tirar muito mais do que aquela cesta básica de você. Compreendeu como é que é, meu irmão? Compreendeu? Então abra os seus olhos. Preste atenção no vídeo do irmão Josué Augusto aí. E deixa aí sua opinião. Fiquem todos na santa paz de Deus. Amo vocês. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesses sertões, nessas cidades por aí afora, a pobreza é tão grande, esses pastores passam apuros com suas mulheres, suas esposas. E a esposa de determinado pastor estava tão triste, envergonhada, sem saber, irmãos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sem saber o que fazer. E o pastor sem saber, e depois em conversa, ele descobre que a vergonha da esposa era porque estava com a calcinha, né? A peça íntima rasgada, porque o pastor não tinha condições de comprar uma peça íntima para sua esposa. Irmãos, esse homem ficou arrasado. Eu vou lhe mostrar um vídeo aqui, você vai assistir comigo, e logo após eu vou tecer algum comentário e contar umas 3 ou 4 histórias que eu sei que você já sabe como é esse sistema caído da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nessa gestão desse atual gestor presidente, de sua mulher e de seus filhos. Mas vamos contar aqui histórias que vai deixar você perplexo com tanta maldade, tanta malignidade, tanta ganância, falta de vergonha, falta de solidariedade, falta de amor, falta de tudo, mas muita ganância. Reflita e seja prudente, inteligente. Não dizime, não oferte, porque o seu trabalho, os seus dízimos, as suas ofertas têm servido como instrumentos de injustiça, para praticar injustiças, opressões. Você lembra? Isso é muita coisa. Da derrubada do templo do Engenho Jussara, está lá até hoje. Como é que esse homem derruba aquele templo com uma violência tremenda, manda derrubar, depredar, está lá até hoje. Já vão fazer 2 anos agora, dia 15 de setembro, e está Pernambuco para Cristo, a África. Será que vocês aí, africanos, sabem disso? Que vocês têm aí um homem violador de direitos individuais e coletivos? Um homem que derruba templo, um homem que explora membros, um homem que processa os membros por denunciarem os seus desvios de conduta e finalidade. Um homem que, diante da justiça, na presença do juiz e do promotor, disse que não perdoava o seu irmão porque até Deus tinha limite. E agora o espiritual, o coração do pastor tem espaço para uma reconciliação. Pastor, doutor, já chamei o senhor pastor, o senhor está falando tão... eu acho que o próprio Deus tem um limite. Tem um limite. O senhor, eu estou notando que o senhor tem um pouco de conhecimento teológico. E eu quero lhe dizer uma coisa. Até Deus tem um limite, porque quando chega numa dimensão... Que tipo de pastor é esse? Está ordenado, está, assim, autorizado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, aquele que deu Jesus Cristo, disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E uma pessoa que está com o título de pastor, mas é falso profeta, chega diante de um juiz, diante de um promotor, quando perguntado se não perdoava o seu irmão, ele disse, não perdoo, porque até Deus tem limite. Simplesmente porque o irmão também havia denunciado que ele foi denunciado por um esquema de rachadinha, desvio do erário público. E agora, esse sistema piramidal dentro do ministério da igreja. E das duas, uma. Ou ele viaja, como eu já falei aqui, para se desvencilhar, para se desligar dessa patifaria, ou por outra viajou para socorrer algum falso profeta, algum pastor fabricado, inventado, que também possa ser que tenha participado desse esquema fraudulento criminoso. Enquanto obreiros, famílias, pessoas estão amargando um prejuízo tremendo no ministério dessa igreja, por conta da pirâmide financeira, o gestor presidente com sua mulher pega o voo, os aviões, primeira classe, África do Sul. De lá vai para inúmeros outros lugares, inclusive Estados Unidos. Eu publiquei aqui que durante o Congresso das Senhoras, o Ailton Júnior desapareceu
onde estava nos Estados Unidos, fazendo o quê? Você sabe? Você que pagou a passagem dele, a estadia dele lá. Por certo, ele ganha diárias grandes também, de altíssimos valores. Você sabe o que ele foi fazer lá? Você sabe o saldo, se foi satisfatório para essa igreja? De uma coisa eu sei, voltou e você viu a ida dele ao Templo Central logo após essa volta. Ele estava totalmente transtornado, a sua cara estava turbada. Pois bem, agora estoura a pirâmide financeira. O gestor presidente, para despistar, vai para a África do Sul, de lá ganha o mundo afora, a Europa, Estados Unidos. Antecipa a reunião das dirigentes para viajar. Agora fazer o quê nesse ajuntamentozinho minúsculo de gente aí, irmãos? O Brasil com tanta dificuldade, você com tanta dificuldade, as pessoas agora passando apuros com essa pirâmide financeira que raspou o fundo do taxa e aplicou, e aí está a ver navios. Como eu falei, pessoas que aplicaram 400 mil, 500 mil reais, 1 milhão, 6 milhões de reais dentro desse ministério. A pessoa que convencia quem tinha dinheiro a aplicar se prevalecia de estar dentro desse ministério com pessoas dessa diretoria. Olha, irmãos, e não é pouco dinheiro que esse homem viaja. Você viu que, há uns tempos atrás, eu mostrei aquilo em Portugal com uma comitiva enorme, o povo cantando lá dentro do rio, tá? Quando a pessoa prospera, quando a pessoa enriquece, fruto do seu conhecimento, do seu saber, do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor, é uma coisa admirável, louvável e que merece aplausos. Mas um bando de vadios que enriqueceram e se mantêm na posição com dízimos e ofertas, doações de viúvas, de órfãos, de velhos, idosos, não dão um prego numa barra de sabão. No entanto, levam essa vida que vocês viram aí. E lá pra cá já foi para os Estados Unidos, já voltou, o Júnior foi, já voltou, o outro filho foi, já voltou, compreendeu? Agora, qual é o saldo disso aí, irmãos? O que é que esse homem vai fazer nos Estados Unidos a não ser gastar o seu dinheiro? Enquanto obreiros, olha, eu vou contar umas histórias aqui, que se você tiver coração, se você for cristão verdadeiro, se você aprendeu do Mestre Jesus, você vai deixar de dizimar e até de ofertar. Porque, olha, irmãos, já publicamos nesse canal um pobre pastor desse alto sertão de Pernambuco. A seca grande lá, faltando água, dificuldade na igreja. Você sabe que quando as pessoas chegam na igreja para usar, usam indistintamente os sanitários, 1, 2, 3, 4 vezes, e sem água, irmãos. Para beber, para dar descarga, para lavar. Então, esse pastor comprou um carro-pipa lá nessa cidade. E quando chegou aqui, trouxe a nota, o gestor presidente mandou devolver essa nota, porque quem deveria pagar era ele. Irmãos, o homem trabalhando na obra, ganhando uma mísera prebenda,
para matar a sede, para lavar o próprio templo, os sanitários, tudo lá, compra um carro-pipa, chega aqui para dar nota, ele manda devolver. E eu sei que esse pastor, por conta disso, inclusive foi chamado de ladrão, teve um problema sério de saúde, e esse povo só pensa em dinheiro. São inúmeras as histórias. Agora, você quer ver, agora, atualmente, startou, eu acho que já faz mais de ano, tá? Essa campanha Pernambuco para Cristo, que começou vendendo bandeira, olha só, colete, adesivo para carro, boné e outros apetrechos. Para quê? Para pregar o evangelho? Como? Fazendo rachadinha, participando de pirâmide financeira, tirando da mesa dos pastores o pão sagrado de cada dia. Irmãos, a coisa é muito séria. Então, agora eles renovaram as camisas. E eu soube que agora, nas congregações, os trabalhos, as festividades das adolescentes, dos conjuntos, dos corais, dos órgãos que eles obrigam, irmãos, a usar esse tipo de fardamento, eles estão mandando comprar com antecedência de até 6 meses. Até 6 meses antes da festa é obrigatório comprar essas camisetas por R$30. Agora, imagina um pai de família com 2, 3 adolescentes, filhos nesses grupos. Irmãos, não podem comprar. E a pressão é tão grande que eles exigem, porque se não tiver esse fardamento, não forma. E aí, você já pensou? As crianças e os adolescentes não compram esses fardamentos, que é de péssima qualidade, e aí ficam à margem, ficam assim numa situação de abandono ali, dado esse terrorismo. Isso é um sistema diabólico, irmãos. Estão arrancando o dinheiro das mãos de vocês, das mesas de vocês, da escola de vossos filhos. Eu não cesso de dizer aqui, fechou as escolinhas aqui que lecionava para filhos de crentes e descrentes também, porque estava dando prejuízo. Jogou no olho da rua professores, diretores, administradores, zeladores, todo mundo no olho da rua. E os pais que se virem para pagar ou colocar seus filhos na escola pública. Os netos dele, os filhos, estão nos Estados Unidos recebendo educação de primeiro mundo. E esse homem vive uma vida, irmãos, nem um rei da Espanha, nem a rainha da Inglaterra, porque prestam serviço à sua sociedade e tem lá os seus valores, mas agem como esse homem age. Irmãos, é muito dinheiro, a razão pela qual irmãos dessa igreja entraram na justiça para ele prestar conta das entradas e das saídas, quanto ele manda para o exterior. O juiz ordenou que assim fizesse. E ele recorreu para uma segunda instância, pagando escritórios caríssimos de advocacia para não prestar conta do dinheiro que manda para os Estados Unidos, que manda para Portugal. Essas viagens indevidas, gastronômicas que ele faz aí, levou Cândido de Freitas e outras mulheres aí. É uma comitiva. E você aqui, passando necessidade. Eu passei ali na Avenida Bibiribe e deveria ter filmado. Ia um cidadão com a bicicleta, o pneu furado, ele empurrando a bicicleta e atrás a camisa Pernambuco para Cristo. Irmãos, isso é um absurdo. Sem dinheiro para comprar um pneu novo de uma bicicleta porque o pneu estava careca. Mas aí são obrigados a manter esse sistema diabólico, espiritualmente falido, que só serve para enriquecer o gestor presidente e sua família. Eu disse aqui e vou questionar novamente. Ele precisa dizer o que foi que Júnior foi fazer lá nos Estados Unidos, uma viagem tempestiva, em pleno Congresso das Senhoras, volta com a cara totalmente desfigurada. E agora as pessoas botaram no meu canal, ele foi para a África. Não foi África sozinho, só não. Vão sem dia de retorno, uma semana, 15 dias, porque vão para a África, talvez para a Europa e também para os Estados Unidos. Aí eu pergunto, essa corrida para os Estados Unidos agora, será que tem lá pessoas, falsos pastores, falsos profetas, que foram pastores fabricados por essa gestão? Será também que estão envolvidos nessa pirâmide financeira e estão em apuros? Uma coisa eu sei, tudo que se passa nesse ministério, vocês sabem, tudo não, quase tudo, né? Os desvios de conduta, os crimes, os desvios de finalidade, vocês sabem através desse meu canal e de muitos outros, porque eles agem como que a igreja fosse uma propriedade deles, não presta conta, não dá relatório, não dá satisfação, viaja, chega, vai, paga. Nas congregações, se falta copo, aquele copinho para beber água, ninguém, absolutamente ninguém, pode dar saída na igreja, nas ofertas para comprar.
e o povo fica sem beber água. Para não ficar sem beber água, aí tem alguns bajuladores, presbíteros, diáconos, que compram do seu bolso e às vezes vão pedir aos irmãos: irmão, porque não são autorizados, todo um centavo para sair tem que sair com a autorização do senhor Ailton. É por isso que esse ministério está uma derrocada. As pessoas dizem, olha, cultos frios, gelados, não tem significância nenhuma, as pessoas são obrigadas a ir, tá entendendo? Assim como o Templo Central, são intimadas. Enquanto isso, presbíteros adúlteros, agora mesmo eu soube um que é reincidente. Disseram que ele saiu e levou 50 mil reais do povo, roubou. Por quê? Ele vê a impunidade, ele vê o exemplo e fez. E outros já dizem que ele saiu porque se prostituiu. Agora, uma pessoa já velha... Irmãos, essas são as qualidades desses obreiros que estão aí. Por quê? Quando é uma pessoa séria, que quer questionar, que quer investigar, tem problema. Tem problemas. Para permanecer nesse ministério, você tem que ou concordar abertamente, ou dissimuladamente você fazer que concorda. Mas se você agir de conformidade, conforme o que a Bíblia manda, você é totalmente execrado desse ministério. Só fica os bajuladores, os que são coniventes com os desvios de conduta e finalidade. Tá? Então está aí viajando, tá? Uma turnê, não diz por onde, não é uma viagem longa, não tem data para voltar. Que irresponsável, que falta de respeito com os membros. E eu insisto em dizer, em meio à pirâmide financeira, que teve gente que perdeu emprego para trabalhar. Hoje me disseram, olha, irmão Josué, aqui a pessoa que ficou à disposição como corretor para captar recursos dos membros dos obreiros, saiu do emprego, mas ficou nesse sistema, comprou casa, apartamento, carro novo e ganhando muito dinheiro. Em cima de quê, irmãos? E agora, conforme eu publiquei aqui ontem, um sistema criminoso, tendo altíssima fertilidade no ministério dessa igreja. Você acha que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está, irmãos, em concordância com toda essa lama nessa instituição? É um absurdo. E se você concorda ou não concorda, mas se você não se manifesta condenando essas coisas, você está em falta grave diante de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Esse louvor eu escrevi em um momento muito difícil da minha vida, onde eu me encontrava dentro de um quarto e eu pensava que a minha história tinha chegado ao fim. Foi aí que eu tive uma grande experiência com Deus. Deus falou comigo e Ele disse: filho, ainda não é o fim, ainda não acabou. E eu vou escrever uma nova história para você. Então eu peguei um caderno e comecei a escrever esse louvor. E eu creio que Deus vai falar com você neste momento, através desse louvor. Esse teu sofrimento está chegando ao fim. Deus não esqueceu de ti. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquieta o teu coração e deixa Deus agir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede Cristo de operar. O impossível Deus fará. Tua vitória
chegar, porque Ele é teu amigo em toda situação. Quando te dão as costas, Jesus te estende a mão. Ele nunca vai te abandonar, nem te negar o perdão. Ele vai reverter essa situação. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede Cristo de operar. O impossível Deus fará. Abra o seu coração e deixe Cristo entrar pra sua vida mudar. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede Cristo de operar. O impossível Deus fará. Abre o seu coração e deixe Cristo entrar pra sua vida mudar.